Tá, mas quando é que foi a última vez que tu ficou em silêncio? Eu só quero dizer silêncio de verdade, não aquele silêncio enquanto você escuta a música, não enquanto olha pela janela vendo vídeos no celular, não enquanto joga alguma coisa sozinho. Silêncio. Você e mais nada. Estranho pensar nisso, mas talvez esse seja um dos estados que mais evitamos atualmente, porque basta aparecer alguns minutos de vazio e imediatamente procuramos alguma coisa para preenchê-los. E tá esperando alguém? Já vai pegando o celular e fica vendo videozinhos no TikTok. Tá entediado? Pega o celular e vai ver videozinhos no TikTok. Tá sozinho? Vai buscar o teu amigo pra mandar uma mensagem, ou tua amiga, sei lá, foda-se. É estranho pensar nisso, mas talvez esse seja um dos estados que mais evitamos atualmente. Por quê? Porque basta aparecer alguns minutos de vazio e imediatamente procuramos alguma coisa para preenchê-los. Tipo assim, tá esperando alguém, tu vai lá e pega teu celular e fica vendo TikTok. Ah, tu tá entediado, vai buscar, sei lá, um jogo, um vídeo pra, tipo, ver, tá ligado? Tu tá sozinho, tu, sei lá, cara, vai buscar mandar mensagem ou vai se distrair com alguma outra coisa, tá ligado? É tudo uma distração. Tá triste, tu ouve música. Tá cansado, tu vai lá, sei lá, ver uma série, cara. E talvez nada disso seja necessariamente ruim. O problema é outra coisa, tipo... Por que nós sentimos tanta necessidade de preencher todo o espaço vazio? Tipo, por que 5 minutos sem fazer nada parecem tão longos? Por que o silêncio incomoda? Talvez porque quando o barulho acaba, alguma coisa começa e você começa a pensar, e pensar pode ser desconfortável, porque no silêncio não existe um algoritmo escolhendo o próximo vídeo pra você. Não existe uma música dizendo o que sentir. Não existe uma pessoa conversando com você. Não existe ninguém pra ocupar o espaço. Existe apenas você e sua cabeça. E talvez seja justamente por isso que o silêncio assusta. Porque ele nos devolve aquilo que passamos o dia inteiro tentando escapar. Pensamentos, dúvidas, medos, lembranças e... aquele problema que você nunca resolveu. Aquela decisão que você tá adiando. Aquela pergunta sobre o futuro que você não quer responder. Tudo isso pode aparecer quando finalmente existe espaço para aparecer. Então fazemos aquilo que aprendemos a fazer muito bem. Preenchemos o silêncio. Talvez porque quando o barulho acaba, alguma coisa começa. Você começa a pensar e pensar pode ser desconfortável, porque no silêncio não existe um algoritmo escolhendo o próximo vídeo para você. Não existe uma música dizendo o que sentir, não existe uma pessoa conversando com você, não existe ninguém para ocupar esse espaço, existe apenas você. E a sua cabeça. Talvez seja justamente por isso que o silêncio assusta. Porque ele nos devolve aquilo que passamos o dia inteiro tentando escapar. Pensamentos, dúvidas, medos, lembranças, aquele problema que você não resolveu, aquela decisão que você está adiando não sei quanto tempo, aquela pergunta sobre o futuro que você não quer responder. Tudo isso pode aparecer quando finalmente existe espaço para aparecer. Então fazemos aquilo que aprendemos a fazer muito bem. Prestamos o silêncio. Talvez seja por isso que o TED tenha se tornado quase insuportável. Hoje o TED dura alguns segundos antes de procurarmos alguma coisa. Um vídeo, outro, e 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 outro. Como se tivéssemos presos em uma máquina que nunca permite que a nossa mente fique parada. E existe uma coisa curiosa nisso. Quando você está constantemente recebendo estímulos, você não precisa decidir o que fazer com o seu próprio pensamento. O mundo pensa por você durante alguns minutos. Alguém cria o vídeo, alguém escolhe a música, alguém escreve a opinião, alguém conta a história, você apenas recebe. E talvez o silêncio seja justamente o momento que isso deixe de acontecer. Existe uma frase antiga que diz: cabeça vazia, oficina do diabo. E talvez existe alguma verdade nela, porque quando você fica sozinho com a própria cabeça, coisas podem surgir, e alguma delas não são bonitas. Mas talvez exista uma interpretação diferente. Talvez o problema não seja deixar a cabeça trabalhar. Talvez o problema seja nunca deixar ela trabalhar. Porque pensamentos ruins não desaparecem simplesmente porque você os ignora. Às vezes eles ficam esperando. E quando você finalmente encontra silêncio, eles aparecem. E você pode fugir novamente, ou pode olhar para eles e perguntar: por que eu tô pensando nisso? Por que isso me incomoda? Isso realmente é verdade? Eu quero ser guiado por esse pensamento? E talvez seja aí que o silêncio comece a fazer sentido. Porque pensar não é obedecer os próprios pensamentos. Sentir raiva não significa que você precisa agir com raiva. Sentir medo não significa que você precisa fugir. Você pode simplesmente reconhecer: ok, tô sentindo isso. E foda-se, deixa eu existir. Talvez seja isso que estamos perdendo. Não a capacidade de pensar, mas a capacidade de permanecer tempo suficiente para pensar profundamente. Porque para questionar a própria vida você precisa de espaço. Para perceber que tá insatisfeito, você precisa de espaço. Para descobrir o que realmente quer, você precisa de espaço. Para conhecer a si mesmo, você precisa de espaço. E é muito difícil encontrar esse espaço quando cada segundo livre é imediatamente preenchido. Talvez seja por isso que tanta gente sabe perfeitamente o que quer consumir, mas não sabe dizer o que realmente quer da própria vida. Talvez seja por isso que seja tão fácil passar horas vendo outras pessoas viverem. E tão difícil simplesmente tentar e pensar sobre a própria vida. Talvez o excesso de estímulo não esteja apenas roubando a nossa atenção. Talvez esteja roubando a parte daquilo que sentimos. Porque quando toda tristeza é imediatamente abafada, quando toda solidão é imediatamente preenchida, quando todo tédio é imediatamente eliminado, quando todo pensamento desconfortável é imediatamente interrompido, talvez você não esteja necessariamente ficando mais feliz. Talvez esteja apenas ficando menos capaz de sentir. É como se fosse uma espécie de anestesia. Você não está necessariamente triste, mas também não está
profundamente feliz. Você não tá necessariamente sozinho, mas também não tá realmente presente. Você apenas continua consumindo coisas, uma atrás da outra, até o dia acabar e amanhã começar novamente. E eu não acho que a solução seja abandonar tudo. Não acho que celular seja inimigo, nem música, nem jogos, nem conversar com pessoas. Essas coisas podem ser maravilhosas, e elas são maravilhosas. Eu amo isso tudo. A questão é, você consegue ficar sem elas? Mas não para sempre. Você consegue sentar sozinho durante alguns minutos sem imediatamente procurar alguma coisa? Consegue sentir tédio sem tratá-la como um problema? Consegue ficar triste sem imediatamente tentar deixar de estar triste? Consegue ouvir um pensamento sem acreditar automaticamente nele? Porque talvez a liberdade não seja controlar completamente aquilo que acontece dentro da nossa cabeça. Talvez ela seja só conseguir permanecer diante disso. E talvez seja por isso que eu gosto tanto da Idade do Silêncio, porque o silêncio não te dá respostas, ele te dá espaço para tu fazer perguntas. Ele não te diz quem você é, ele permite que você descubra, ele não elimina seus problemas, ele permite que você finalmente os enxergue. E talvez seja justamente por isso que ele seja desconfortável, porque conhecer a si mesmo nem sempre é agradável, mas talvez necessário. Por quê? Quanto mais você entende aquilo que sente, aquilo que pensa, aquilo que deseja, mais capaz você se torna de escolher. Não a liberdade de nunca sentir medo, mas a liberdade de sentir medo e ainda escolher. E talvez aí exista uma forma muito maior de liberdade. Não a liberdade de nunca sentir medo, mas a liberdade de sentir medo e ainda escolher. Não a liberdade de nunca sentir tristeza, mas a liberdade de sentir tristeza sem precisar fugir dela. Não a liberdade de controlar cada pensamento, mas a liberdade de perceber um pensamento e decidir se ele merece controlar você ou não. Então talvez de vez em quando nós precisamos fazer uma coisa extremamente simples. Simplesmente fazer nada. Deixar o celular longe, não colocar uma música, não abrir vídeo, não procurar alguém, apenas ficar. E talvez no começo seja desconfortável, talvez você fique entediado, talvez sua cabeça fique cheia, talvez você descubra coisas que preferia não descobrir. Mas talvez depois de algum tempo aconteça alguma coisa. Você começa a ouvir, não o mundo, mas você. E talvez perceba que o silêncio nunca foi realmente vazio. Nós é que estávamos ocupados demais para perceber o que existia dentro dele. Porque talvez o silêncio seja isso, um espaço onde o mundo finalmente para de falar alto o suficiente para que você consiga ouvir a si mesmo. E talvez, depois de tanto tempo tentando escapar de nós mesmos, precisemos reaprender a ficar em silêncio. Eu sou Ariel Félix, obrigado por você assistir até aqui. Tamo junto e vai Corinthians.